Fala pessoal, beleza? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui porque na época eu tive alguma dificuldade quando eu precisei dessa informação. Não tive, na verdade, a ideia é essa, né? Não vou ficar, não sou de gravar dia a dia, essas coisas assim. Nunca fui. Mas eu tive uma certa dificuldade e por isso eu acho que pode ajudar outras pessoas. Foi por isso que eu gravei há pouco tempo atrás sobre esse controle aqui, que tem me atendido 100%. Foi uma dificuldade que eu tive. Não tive conteúdo em inglês, quer dizer, não achei conteúdo em português. Achei bastante conteúdo em inglês sobre ele. E quis gravar em português para ter uma opção, né? Em português eu pelo menos até então não tinha achado nenhum, mas também pode ser que tenha algum outro gravado em português eu não tenha achado. Ainda sobre o outro vídeo que eu postei das caixas Atmos, já estão instaladas, já está calibrado, está no esquema, mas eu não consegui editar. Eu fiz vários takes, né? Porque gravei lá em cima para mostrar como é que é, porque aqui não tem laje, é diferente. Mas o meu computador não aguenta a edição dos vídeos. Ele é muito lento. Ele é bom para outras coisas, mas para editar vídeo não está prestando. Talvez eu edite no celular, enfim, mas ainda não finalizei isso. Mas já está instalado, já está sensacional. Enfim, esse vídeo aqui, a princípio eu vou falar desse móvel aqui, que eu fiz, né? Foi uma dificuldade que eu tive na época de procurar. E eu procurei muito, tá? E não achei aqui nos Estados Unidos, enfim, ideias que pudessem prontas resolver meu problema. Por isso até que eu vou disponibilizar nesse áudio aqui também, para quem estiver fora do país, legenda em inglês e o título do vídeo em inglês também, que de repente pode ajudar outras pessoas, né? O único móvel mais ou menos parecido que eu achei foi um móvel que é oferecido pela própria fabricante do projetor, só que ele é vendido em torno de 16 mil dólares, 14 mil, 16 mil dólares já com projetor. Então, fora o projetor, ele sairia por uns 10 mil dólares, o que é um valor astronômico, né? A única diferença daquele móvel, quer dizer, aquele móvel, o móvel que eles oferecem é um móvel preto. Eu acho ele meio estranho assim, não compõe muito bem. E não, até onde eu sei, não oferece outra opção de cor. Mas, enfim, achei caríssimo. E a diferença dele para esse aqui, vou mostrar depois para vocês. Essa parte onde está o projetor, talvez não dê para perceber do celular, porque está de frente, né? O projetor, para ele conseguir projetar essa tela aqui, no caso é uma tela de 120 polegadas, ele precisa ter uma distância da tela para frente, né? E aqui no caso eu fiz como gaveta, né? Usei trilhos de gaveta lateral, né? Para quando eu vou assistir, eu puxo ele, daqui a pouco eu vou fechar ele, vou fechar a tela e vou mostrar como é que funciona. Mas a única diferença do móvel de 10 mil dólares para esse que eu fiz é que o móvel de 10 mil dólares isso é automático, né? Você aperta o botão, ele automaticamente liga o projetor e já puxa ele para frente e a tela sobe. O que eu precisaria para fazer esse virar automático? Eu já achei na AliExpress, na própria Amazon que tem, por 300 e poucos dólares. Você instala, eu poderia instalar ali por baixo dela, como se fosse uma gavetinha automática, né? Eu prendo nela, ela vai vir e vai puxar. Então, se eu quiser transformar esse móvel num móvel automático, para não ficar puxando, 300 e poucos dólares resolve. A princípio não é a minha ideia, vou manter manual. Bem, então eu quis montar um móvel desse, porque aqui além do projetor, eu tenho uma televisão atrás dessa tela, né? Para quando eu não quero assistir alguma coisa na tela, eu posso só simplesmente ver a televisão, com o mesmo som do home, mas com a televisão. E quando eu quero assistir um filme, ou série, ou sei lá, jogo de futebol, de basquete, o que for, com o projetor, basta eu ligar, a tela automaticamente ela sobe, fica igual vocês estão vendo aqui, e eu consigo ver o conteúdo, né? Só que quando essa tela, ele é um bagulho preto, grande, meio feio, e eu não queria que isso ficasse aparente quando a tela estivesse fechada. Então eu projetei esse móvel para que a tela, quando está fechada, fique escondido atrás do móvel, né? Vocês vão ver que quando eu fechar não aparece nada da tela.
E a minha dificuldade era achar um móvel que fosse desse tamanho. Algumas dificuldades. Primeira dificuldade é achar um móvel que fosse desse tamanho. Eu precisava que ele tivesse pelo menos 114 polegadas de largura ou comprimento, enfim. Não achava, tá? Os que enfim, essa era uma dificuldade, né? Ele precisava ser dessa largura para que a tela ficasse escondida ali atrás e não aparecesse nas laterais. Segunda dificuldade, eu precisava que o móvel eu conseguisse instalar algum tipo de artifício para que quando eu puxasse o projetor para frente, a tela fosse projetada nesse tamanho. Então, assim, difícil achar um móvel pronto que eu conseguisse adaptar isso. Terceiro ponto é a altura, que se o projetor ficar mais alto, quanto mais alto o projetor fica, mais alta a tela fica do teto. Então, eu cheguei a fazer esse móvel com o projetor, ao invés dessa altura, ficar nessa altura, mas a tela ficou alguns centímetros mais alta. Eu não gostei, achei que ficou alto para cima, né? Não gostei, por isso que eu diminuí ele. E a última coisa que me dificultava era ter um lugar para instalar a caixa central, que a caixa central ela tem que ficar centralizada. Essa posição não é a posição ideal, porque ela está muito baixa, mas ela tá, não dá para perceber, mas ela está inclinada para cima, né? De acordo com que sentado aqui no sofá, o som venha na minha direção. Não é o ideal é que ela ficasse mais alta, mas se eu instalasse essa caixa aqui, ela fica na frente do projetor. Então, foi a solução. Então, como a tela é preta, não dá para ver direito, né? Para quem não percebe, mas ali tem uma caixa, né? Central que resolve o meu problema. Então, eu precisava de um móvel que me atendesse todas essas características. E eu não achei. E a opção parecida que eu tinha era uma opção de 10 mil dólares. O que eu fiz? Tenho alguma noção de marcenaria. Ainda não tinha ferramenta. Na verdade, eu só comprei uma serra circular a bateria. Comprei as madeiras e meti bronca, né? Tirei as medidas que eu queria. Ele acabou ficando com 120 polegadas de largura, né? O tamanho total dele aqui, 120 larguras. 17, eu tô falando tudo em polegada, porque aqui é tudo em polegada, né? Enfim, aí eu decorei em polegada, né? O que a gente usa aqui. Então ele tem 120 polegadas, deve dar uns 3 metros e pouco de largura, de comprimento. 17 polegadas aqui na prateleira, né? Esse espaço aqui tem 17 polegadas. Eu escolhi 17 porque é mais ou menos o que eu precisava para o projetor. Então ele tem 17 polegadas. A altura eu não lembro. A altura eu peguei uma altura do móvel padrão e fiz uma altura assim, né? E fiz do jeito que eu queria. Ele é um móvel simples, ele não tem portinha, né? Só fiz prateleiras. Porque aí o que eu fiz também? O projetor aqui, eu precisava que ele tivesse essa altura aqui, para caber o projetor aqui dentro. Então ficou perfeito, deixei uma ventilação em cima. Aqui, como eu já falei no outro vídeo também, eu pretendo instalar um amplificador, que é mais ou menos esse tamanho também, então vai ficar do lado do receiver, né? E aqui ficou um espaço maior embaixo, menor em cima. Ali eu fiz ao contrário, só para dar um contrastezinho, maior em cima e menor embaixo, porque coube o meu condicionador de energia ali. Enfim, tem bastante espaço aqui no móvel ainda, né? E me atendeu perfeitamente. Fiquei muito satisfeito. Eu fiz ele em parte, né? Eu fiz esse módulo aqui, que eu usei madeira bem parruda, bem pesada. Não é MDF, não é essas outras madeirinhas aí. Então eu fiz um negócio para que seja um negócio que dure. Então eu fiz esse módulo, aquele módulo e o módulo no meio. Ainda tem a madeira aquela de trás lá que meio que une tudo, né? Então se eu for me mudar alguma coisa, tem como desmontar ele e levar em módulos menores. Bem, acho que é isso. Fica a ideia, né? E eu gastei muito menos de 10 mil dólares para fazer esse móvel, muito menos. E resolveu o meu problema. Eu pintei ele da cor das caixas, né? Ainda tive essa facilidade, como ele era meu, eu podia pintar da cor que eu quisesse, né? Então eu pintei ele da cor parecida com as caixas. Então acho que ficou legal, né? Então assim, como é que funciona? Quando eu quero ver algum conteúdo,
fica assim, né? Aqui as luzes estão acesas por causa do vídeo, para não ficar escuro, mas quando eu quero ver alguma coisa, aqui está aberto na lateral para entrar a iluminação. Essa é uma tela que rejeita, é aquele modelo de ALR, né? Que rejeita a iluminação ambiente. Então, mesmo com tudo ligado, não sei se está dando para perceber aqui, mas ainda tem um contraste excelente aqui. Então, essa tela tem essa facilidade, mas obviamente quando eu vou ver alguma coisa eu apago tudo para ficar melhor ainda. Então, terminei de ver, só vou desligar aqui para vocês verem a tela baixando e a TV atrás. O sinal é o mesmo. Então, se eu ligar a televisão agora, o que vai estar aparecendo é essa mesma imagem, porque eu pego a saída ali clonada do receiver. Beleza? Então, deixa eu desligar aqui. Vem aqui no meu controle, que eu já tinha mostrado. Deixo em projetor, que é o que está ligado, o projetor. Aperta esse botão, ele já vai desligar a tela. Desligo o projetor, a tela vai começar a descer e o receiver também já está desligado. Então, se eu quero dormir, terminei de ver um filme, desligo e vou deitar. E aí ela vai descer, já começa a aparecer a televisão ali atrás, né? É uma televisão até boa, né? É uma LG de 70 polegadas, mas projetor é projetor, né? Então, tá ali a TV e você vê que, ó, a tela se esconde ali, então quem nunca veio na minha casa, não sabe de nada, nem sabe que eu tenho uma tela escondida ali atrás. Entendeu? E a gavetinha aqui, eu simplesmente empurro ela para trás, né? Ela é daquele fecho suave, então o móvel fica um móvel normal, faceado aqui, e a televisão está aqui. Então quando eu quero ver a TV, eu venho aqui só e ligo a TV, né? E vejo a TV normal. Se eu quiser ver o projetor, desligo a TV, ou se não tiver ligado ela ainda, venho aqui no projetor e ligo. Vou mostrar para vocês ela ligando. Ó, vai subir a tela só para fechar. Já me estendi demais. Ó, vocês vão ver que como a gaveta ela tá recolhida, a tela fica pequena. Ela não fica só pequena, como ela fica meio fora de foco. Vou deixar puxar assim, quer dizer, vou deixar terminar de abrir assim, né? Ela fica meio mal tensionada, mas quando ela termina de abrir, ela tensiona por completo. Ó, fica meio fora de foco e tal. Aí eu venho aqui, puxo, já tem um batente, porque aí o batente já faz com que a tela já fique no tamanho que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Vou ter que trocar a entrada aqui do receiver. Bem, agora não sei o que aconteceu, mas tá funcionando. É isso. Vou mostrar só para vocês aí, né? A tela, como eu tenho feito para funcionar. E a ideia principalmente do móvel, né? O vídeo, na verdade, é a ideia do móvel. O restante eu mostrei funcionando por mostrar. Beleza? Acho que é isso. Valeu? Tamo junto. Valeu.